Essa. Bom, é, gente, vocês estão tendo alguma dificuldade na execução da planta? Alguma dúvida que queiram tirar agora? Você falou na segunda atividade? É, Até agora eu não tive tempo de tentar, não. Vou tentar essa semana. Eu acredito que oi? Também, Quem viu, estava falando? professora? Vou tentar essa semana também. também, professor, nem sei de sua matéria mais. Estavam resolvendo outras coisas, né? Eu entendo vocês. Bom, enfim, se tiver alguma dificuldade, vocês entrem em contato comigo e, e aí a gente tenta resolver isso, tá? A gente está chegando na parte final desses projetos, tá? Por enquanto, porque essa disciplina é mais leitura, e aí, como é leitura, eu acho que assim, para a gente aprender a ler uma planta, o ideal é a gente fazer para a gente ter uma ideia, né, uma compreensão do que a gente está fazendo, tá? Enfim. Depois dessa parte, hoje é a parte final da planta de forma, a gente vai começar a fazer o detalhamento, o dimensionamento das formas de madeira, tá? Vai ser rápido, vai ser bem simples assim, só para ter a contabilização dessa forma, tá? Dos pranchões que vão precisar, enfim. E logo em seguida a gente vai começar a parte de armação das estruturas de concreto armado, tá? E aí essa parte, né, eu vou tentar explicar todo o contexto, tá? Porque, na verdade, vocês não caem no critério de dimensionamento de armaduras, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho como que funciona, enfim. Para vocês terem um conhecimento, né, ter a ideia de, né, a leitura, né, desses projetos aí, tá bom? Então, hoje a gente vai falar, né, terminar de falar das plantas de forma para finalizar esse assunto aí, tá? Deixa eu só abrir aqui minha tela. Bom, então, a planta de forma, né, como a gente vem vendo aí, ela vai ser realizada para cada andar do pavimento, tá? Então, a gente começa sempre com as formas das fundações. Como a gente está fazendo de uma residência pequena, acaba que a planta de locação da fundação, né, e dos pilares acaba sendo também contendo as informações da forma, né, das fundações, tá? Então, essa planta de locação, ela também é planta de forma das fundações. E aí a gente vai fazendo os demais pavimentos, tá? O ideal também, além de fazer a planta, as formas de fundação, é interessante vir com a planta do baldrame, tá? Que logo quando a gente faz a locação, né? A gente tem a sapata, né? E depois dessa sapata a gente vem com o vigamento, né? Ligando essa estrutura, tá? Que a gente chama de viga baldrame. Então, a gente também faz a planta de forma dessa estrutura, tá? Que é o vigamento com os pilares. E depois a gente vem com as demais plantas, né? A planta de forma do pavimento, né? Primeiro pavimento, segundo, até a planta de forma de cobertura. Quando a gente fala de um edifício de múltiplos andares, né? A gente acaba entrando nas outras plantas complementares, né? De elementos complementares, como a caixa d'água de concreto, né? Então, porventura, se houver, também é interessante detalhar esse tipo de estrutura, tá? Apresentar, se tiver elevador, né? A forma da cobertura da casa de máquina, enfim, isso tudo também é interessante ser apresentado em um edifício
de vários pavimentos, tá? Uma coisa que é interessante quando a gente observa essas estruturas, tá? Que a gente tenta observar elas de baixo para cima. É até estranho, né? Porque a gente, principalmente quando a gente está observando as plantas de forma, como observar um tipo de elemento desse de baixo para cima. Mas, enfim, quando a gente faz esses elementos, né? O que é visível para a gente, nós preenchemos com linhas contínuas, tá? Que a gente vai perceber que as vigas, por exemplo, essas vigas que estão aqui, né, elas vão estar com linhas contínuas, tá? Que são vigas normais. Então, é algo visível. E aí a gente vai perceber que quando a viga é invertida, a gente desenha, né, o traçado, né, a limitação dessa viga com linhas tracejadas, porque é algo que a gente não está vendo diretamente, tá? Justamente porque ela está na parte superior da laje, tá? Mas eu vou explicar isso melhor lá na frente. Então, o que é a planta de forma de cada pavimento? O que deve conter nessa planta de forma? Eu já falei, acho que várias vezes sobre isso. Mas a gente precisa ter todo o elemento estrutural, né, que sustenta esse edifício. Então, a gente precisa apresentar a laje, os pilares e as vigas, tá? Esses são os elementos principais, né? Então, esses têm que estar na nossa planta, tá? Quais são as informações que devem conter referente a esses elementos? As dimensões, né, que a gente já fez o pré-dimensionamento deles, tá? E a posição dos elementos. Como assim a posição dos elementos? A gente locou os elementos. E agora a gente precisa definir a cota. Porque através da cota, né, quando eu chegar na obra, eu vou saber aonde está posicionado aquele elemento. Então, a gente fez a locação, agora o que importa é colocar as cotas. Normalmente a gente faz cota de eixo a eixo de elemento, tá? Aqui nessa figura não está de eixo a eixo, tá? Está de uma extremidade aqui, por exemplo, do pilar P1 o centro do pilar P2, tá? Pode-se fazer dessa forma para facilitar, né, na hora de fazer essas locações, tá? Na execução da obra. Aqui ele fez a cota também internamente, tá? Com a espessura da viga e a dimensão, uma das dimensões da laje, né, L1, e também aqui na horizontal e aqui na horizontal. Então, é interessante deixar o que vocês acharem que é importante deixar cotado, deve ser cotado. Eu digo que o mais importante, né, em si são a locação dos pilares, tá? Porque aí com os pilares e com as dimensões dos elementos a gente consegue definir os demais. Mas se achar que tem pouca informação referente a essa locação, essa posição, pode cotar os demais elementos, tá? Aqui está a posição, né, o nome do elemento, né, V1, P1, né, e a dimensão desses elementos ao lado, tá? A laje, o que vai nos interessar na laje vai ser a sua espessura, tá? Então, quando a gente fala de pilar, né, a gente faz o desenho em planta da sua seção transversal. E aí, essa seção transversal, ela vai apresentar com achuras, tá? Que vão definir se o pilar continua, se ele morre naquele pavimento ou se ele nasce ali naquele ponto, tá? Então, toda vez que eu tiver um desenho de planta de forma, eu tenho que ter essa legenda aqui, ó. Eu tenho que ter essa legenda. Mesmo que eu não siga essas achuras, tá? Por isso que é importante colocar a legenda, porque pode acontecer de eu estar apresentando essa achura aqui para vocês e vocês encontrarem na prática outro tipo de legenda, tá? Então é importante ficar atento com isso aqui, ok? Normalmente a gente usa linhas diagonais, né, espaçadas para representar os pilares que continuam, que são aqueles pilares
né? Se eu estou representando, por exemplo, o primeiro pavimento, e eu sei que aquele pilar, por exemplo, P1, ele vai para o outro pavimento, vai até o segundo pavimento, ele é um pilar que continua. Então, ele é representado por essa achura. Mas, se eu sei, por exemplo, lá da planta lá de fundação, que o pilar nasce ali naquele ponto, eu tenho que representar o pilar dessa forma, sem achura nenhuma, porque eu sei que o pilar ele está nascendo ali, começando ali. E quando ele está todo achurado, tá? Isso aqui é quando está com a achura sólida, significa que o pilar vai morrer naquele pavimento. Por exemplo, se eu tenho pilar no pavimento 1 e no pavimento 2 não existe mais esse pilar, eu tenho que representar no pilar, na planta de forma do primeiro pavimento, que ele morre ali naquele ponto. Então, eu tenho que colocar ele todo achurado, tá? Aqui nós temos uma representação de quando eu tenho um pilar que muda de seção, tá? Pode acontecer, porventura, de eu ter um pilar com uma seção maior na base, né, nos primeiros pavimentos, e for reduzindo de seção nos pavimentos seguintes, tá? O que ocorre muito justamente pelo carregamento. Porque eu sei que o maior carregamento vai estar nos pilares que estão próximo à fundação. Por quê? Porque ele recebe todo o carregamento dos pisos superiores, né? Ele vai receber o carregamento da laje, dos outros andares, até chegar onde ele está localizado, né? Por exemplo, no primeiro pavimento ou no térreo. Então, eles são pilares mais solicitados, então ele acaba tendo uma seção maior. Então, se ocorrer isso, né, para economia, a gente pode reduzir a seção dos pilares, né, quando ele for chegando lá na cobertura, tá? Que aí vai reduzindo a carga. Então, para fazer essa representação, aqui eu tenho o pilar P1 localizado aqui. Antes, ele tinha toda essa seção aqui, tá? Ele tinha uma seção 20 por 60. Então, era tudo isso aqui. Mas houve uma mudança de seção, uma redução de seção de um pavimento. Então, para eu representar essa mudança, eu mostro a parte que vai ser reduzida, né, como um pilar que morre, tá? Com a achura como um pilar que morre, e deixo, né, o restante da dimensão dele, né, a dimensão que agora ele vai ter, com a achura do pilar que continua. E aí eu coloco também a dimensão que ele vai, a partir desse momento, ter. Então, ele vai ter 20 por 20, por isso que tem um quadrado aqui representado por essa achura, tá? Aqui também nós temos o pilar que nasce em uma viga, né? Uma viga de transição. Então, aqui a gente tem a representação justamente disso. Observem aqui, ó, o pilar P1 ele tinha essa largura, né? Largura de 60, né? De um piso para outro, ele teve uma redução. Então, é justamente essas representações aqui em planta, tá? Então, ficar atento com essa legenda que deve conter em toda planta de forma, tá? Na planta de locação, tá? De fundação e de pilares, não precisa ter essa legenda aqui, tá? A partir da viga, da planta de forma da viga baldano, que a gente começa a colocar essa legenda, tá? A próxima representação é a representação das vigas, tá? A gente já viu que as vigas, elas são representadas por essas linhas, tá? Que é justamente, representam a largura dessa viga, né? E também o seu comprimento, né? Porque elas vão ao longo do seu comprimento. Nessas vigas, a gente informa a seção transversal, né? Porque em planta, a gente só vê a largura dela e o seu comprimento. A gente não vê a altura dela. Então, a gente precisa definir, né, essas dimensões. Então, tem que ter o nome da viga, né, e as dimensões da seção transversal. Então, aqui, por exemplo, nessa viga V10, eu tenho uma seção de 20 por 40, tá? Precisa ser necessariamente esse traçado, né, uma barra inclinada? Não. A gente pode colocar 20, xzinho, 40.
Isso não faz diferença, tá? Pode ser por esse tracinho ou pode ser pelo xizinho, tanto faz, tá? Então, aqui a gente tem a representação das vigas invertidas, tá? Então, muita atenção com relação a isso. Na sua borda, né, aqui a gente tem uma viga que ela tá pegando no final de uma laje, tá? Então, por isso que aqui, nessa borda aqui, ela está com linha contínua, porque a gente já está vendo o limite da laje, tá? Então, aqui a gente coloca uma linha contínua. Entretanto, nessa parte interna aqui, né, onde a gente não vê essa altura, essa largura dessa viga, né, porque ela está acima da laje, a gente representa ela por linhas tracejadas, tá? E aí, a gente pode fazer um corte, que a gente chama de corte invertido, eu vou mostrar isso mais à frente, que é um corte vertical, em que a gente faz a representação, né, em planta mesmo, tá? Apesar de ser um corte, a gente coloca em planta esse corte, né, mostrando as dimensões da viga e a espessura da laje, tá? Então, aqui a gente tem o corte, né, que mostra, nesse corte aqui, a viga invertida e aqui a laje em L8, tá? E aqui nós temos a viga V10 também em corte, em seção em corte, que é uma viga normal. Então, aqui nós temos linhas contínuas, tá? Caso não queira representar a laje inteira, a gente faz um corte aqui na seção, tá? Mas a gente entende que ela se estende até o comprimento total dessa laje, tá? Então, a gente faz a representação dessas vigas dessa forma, tá? As lajes, como eu disse, elas são representadas pelo seu plano, né? Então, a gente vê as dimensões LX e LY dessa laje. O que vai nos interessar em formar nessa planta, além do nome da laje, é sua espessura, tá? Então, a gente tem que falar qual que é a altura da laje, tá? É importante também apresentar os rebaixos, tá? O que seria rebaixo? É quando eu tenho um nível diferente do nível adotado, ou seja, um nível inferior àquele nível adotado na planta. Por exemplo, aqui nessa imagem, eu tenho a laje L1, L3 e L4 no mesmo nível. Todas elas estão no mesmo nível. Entretanto, na laje L2, o projetista optou por rebaixar essa laje, tá? Pode ser para passar alguma tubulação. E aí ele optou por rebaixar a laje em 25 centímetros, tá? Em 25 centímetros em relação a quê? Em relação à laje em L1, tá? Que é a relação, que é a laje, né? O nível de laje de referência, tá? Digamos que ela está no nível de 3 metros, tá? Então, seria o 3 menos 0,25, tá? Para eu ter a altura total dessa laje, em relação ao piso anterior. Enfim, então, é interessante colocar essa informação, né? Caso eu tenha um rebaixo na minha laje. Caso eu tenha uma superelevação, que seria o contrário do rebaixo, né? Por exemplo, né, se eu invertesse isso aqui, né, eu tenho a laje L1, L3 e L4 no mesmo nível e a laje L2 um pouco acima, né, eu teria uma inversão, né? Em vez de colocar isso aqui abaixo, eu colocaria acima desse nível da laje L1. E aí eu teria uma superelevação, tá? Esses rebaixos, eles não são muito frequentes, como a gente já viu na hora de fazer o lançamento da laje, né? A gente acaba não adotando esse tipo de rebaixo, tá? A gente acaba adotando o mesmo nível. Mas pode ser interessante adotar rebaixo, né? Como eu disse, na hora de colocar tubulação de esgoto, né? A gente ainda não está trabalhando com a planta hidrossanitária, né? Mas seria interessante. Porventura, a gente pode tentar adotar esses rebaixos em áreas, em lajes que abrangem o banheiro, tá? Que não é o nosso caso também, né? Isso aí seria quando eu tivesse múltiplos andares, né? Múltiplos pavimentos.
E aí eu poderia pensar nesse rebaixo aí como uma alternativa, né, para essas tubulações não ficarem visíveis no andar inferior, tá? Enfim, pode vir a ocorrer isso aí, tá? Então percebam que esse detalhe do rebaixo, ele é apresentado no corte vertical, tá? Apresentado em planta, tá? Outra representação de laje que a gente deve ficar atento é com relação às aberturas, tá? Toda vez que eu tiver um furo, uma abertura, sei lá, um vão aberto, né, uma clarabóia ou uma escada, eu não faço a representação da escada, tá? Em formas. A gente não faz a representação de escadas em formas, tá? A gente não faz o desenho delas. A gente faz a parte, tá? A gente pega a escada, tem as dimensões dela, faz todo um projeto à parte, tá? Nisso, a gente faz a representação dessa abertura, né? Abertura de onde estiver localizada essa escada, abertura de clarabóia, furo, a gente faz, né, a delimitação dessa abertura e faz um X, tá? E aí se entende que é uma área, um vão aberto, tá ok? Não precisa deixar representado aqui que é uma escada, ok? Vai entender, se entende que é isso aí, tá? Numeração e indicação, a gente já viu isso bastante, né? A gente já sabe que lajes a gente representa por L, pilares por P, né? Vigas por V, né? Os blocos de fundação B, toda vez que eu ver um B no projeto, refere-se a um bloco de fundação, tá? Sapata, S. Tirantes, não é muito comum a gente ver tirantes, mas pode vir a ocorrer, né, de existir algum tirante nessa estrutura, tá? E aí a gente coloca, representado pela letra T, tá? Um tirante é sempre um elemento tracionado, tá? Por isso que eu estou dizendo que não é comum a gente ver em estruturas de concreto, tá? A gente pode ver muito isso em estrutura de aço, eu vou falar isso mais à frente, tá? Em paredes de contenção, a gente também vê isso, tá? Que a gente acaba colocando cabos atirantados para fazer o suporte dessa parede, né? Enfim. E paredes, tá? Paredes estruturais, né? Alvenaria estrutural, né? A gente representa por par, né? Que vai ser representativo de paredes. E diagonais, tá? Seriam, isso também se refere a elementos que normalmente a gente vê em estrutura de aço, tá? Que seria os elementos que compõem uma treliça, tá? Mas pode vir a ocorrer, né, de ter alguma diagonal, algum elemento inclinado, tá? A diagonal seria exatamente esses elementos inclinados, tá? Que não é muito comum em estruturas de concreto convencional. Bom, e aí vem os cortes verticais ou cortes rebatidos, que a gente fala, tá? Algumas plantas de forma, não, algumas mais recentes não vêm apresentando esse tipo de corte, mas é interessante vir com esse corte justamente por apresentar os rebaixos, né, das lajes e também as vigas invertidas, tá? Então, esses cortes, a gente pode representar eles na horizontal e na vertical, tá? Não precisa ser em todas as linhas, pode ser em uma só de referência, que vocês acham que é a mais importante, tá? De ser representada. Por exemplo, aqui nessa planta, a gente não tem nenhum detalhe muito significativo, né? Ou seja, a gente não tem nenhum uma laje rebaixada ou uma viga invertida, tá? Então, ele optou por representar esse corte aqui. Então, ele pegou essa linha de referência aqui, tá? Uma linha aleatória que ele escolheu. Não tem um lugar específico que deve ser feito esse corte. O ideal é que, igual eu disse, né? Que esse corte, ele mostre locais onde
há essas mudanças, há esses rebaixos e vigas invertidas, tá? Nesse caso, como não tem, ele escolheu um ponto aleatório, tá? Então, ele escolheu essa seção aqui e fez a representação da seção. Então, ele vai fazer a representação da seção transversal da viga e da laje, tá? Não precisa ser ela inteira, da laje inteira, tá? Representa um pedaço aqui de 50 centímetros da laje, tá? Em cada uma das extremidades da laje, que já é suficiente, tá? Então, aqui, por exemplo, ele representou até um certo pedaço aqui ele representou o final desse pedaço com a seção da laje e a laje sequente, e fez a mesma coisa do outro lado, tá? Então, não precisa representar o corte inteiro da laje aqui. A mesma coisa ele fez, né, no corte vertical, tá? Então, ele escolheu um ponto aleatório e fez esse destaque desses cortes, tá? Por que a gente não representa esse corte em horizontal? Porque não é interessante para a gente, tá? A planta de forma, por si só, ela é uma planta que ela é uma planta baixa, tá? Não é interessante representar os cortes em si, tá? Então, esses cortes é interessante ser apresentado em planta, tá? Então, vai ficar um projeto muito grande sem necessidade, porque eu só estou apresentando um piso, né? Eu estou apresentando um corte em uma determinada altura, né? Daquele pavimento, tá? Então, é interessante mostrar esse corte em cima da planta de forma, que aí a pessoa que lê, né, principalmente o marceneiro que vai fazer as formas, ele já vai identificar, né, aquele local, né, aquela dimensão ali, ele já vai entender o desenho, ó, aqui é uma viga com tal altura, vai ficar dessa forma. Então, ele já sabe qual a madeira que ele deve usar, como que ele deve cortar, enfim. Então, não tem necessidade de fazer aquele desenho em corte, né, que a gente vê em projeto arquitetônico, tá? Então, a gente representa esses cortes no plano horizontal, tá? Também é interessante, em determinadas ocasiões, a gente faz furos em viga, tá? E aí, é importante apresentar esse furo no projeto, tá? Indicar, principalmente nesses cortes verticais, onde está localizado esse furo, tá? Para na hora de fazer a concretagem, né, já ter, né, a forma já vir com essa especificação, né, com a abertura, já identificando esse furo, tá? Então, também nas vigas onde tem furo, identificar esses pontos, né, no corte vertical, tá? E aí, vem alguns elementos que devem ser mencionados em plantas, tá? Como eu já disse, as cotas de todas as dimensões necessárias à execução da estrutura. Então, são todas as cotas que for conveniente ser representadas, tá? Né? E que é necessária para a execução, para o posicionamento daquele elemento, tá? Numeração de todos os elementos estruturais, tá? Então, todos os elementos estruturais devem ser numerados, tá? A numeração, eu não falei aqui, mas a numeração, ela deve começar na parte superior, tá? Deve começar da esquerda para a direita. Então, aqui eu começo com 1, 2, 3. Depois que acaba essa linha, eu vou para a parte inferior. E aí eu continuo com a sequência, né? 4, 5, 6. E passo para de baixo, 7, 8, 9. E faço isso também para os demais elementos. Viga. Tem uma viga. V1. Passo para de baixo, V2, V3. Depois que eu vou para essas vigas que estão na vertical. E aí continua a numeração, V4, V5, V6, tá? Tem que ter essa sequência, tá? É uma sequência padrão. De cara, em projeto, você acaba... quero saber do pilar
sei lá, P5. Então, eu já vou logo, vou logo fazer a leitura de cima para baixo, para identificar esse pilar, tá? Então, sempre fazer essa numeração, né, de cima para baixo, da esquerda para a direita, tá? A laje é a mesma coisa, tá? Então, ficar atentos com essa sequência de numeração, tá? Não pode ser uma coisa aleatória. Indicação da seção transversal das vigas e pilares, tá? Isso aí é o que a gente já tinha comentado com relação às representações. Aberturas e rebaixos de lajes, então nos cortes devem ser identificados essas aberturas, esses rebaixos, e também identificar as aberturas daquela forma que eu mostrei para vocês, delimitado com um X na abertura. Então, né, sempre, se tiver um rebaixo, fazer o corte vertical e identificar, né, esse desnível. Também fazer identificações das vigas invertidas. Então, onde eu tenho viga invertida, sempre representar em corte, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos um corte, né, aonde apresenta a viga V3, que é uma viga invertida. Observe que essa viga V3, como ela está no meio da laje, dessas duas lajes aqui, entre essas duas lajes, ela está com as suas duas linhas de representação tracejadas, tá? Essa daqui, por exemplo, né, é o limite da laje, a gente vê o limite da laje aqui com a linha contínua, e essa linha interna, né, que seria a representação dessa altura da viga, ela está com linha tracejada. Então, ficar atento com isso também, isso é importante. Onde eu tiver o limite da laje, linha contínua, tá? E na parte interna, se for uma viga invertida, né, linha tracejada, tá? Aqui a sequência de numeração dos pilares ficou errada, tá bem errada, tá? O pilar P1 deveria estar aqui, né? P1, P2, P3 e P4, tá? Ficou uma numeração errada, mas os demais elementos estão corretos, né? Viga 1, aqui também furou, né? Aqui que seria a viga V2, e aqui V3, V5 e V4 correto, enfim. Aqui só foi mesmo para mostrar essas vigas invertidas aqui representadas, tá? Notas explicativas são notas que não necessariamente precisam estar no projeto, mas é interessante, tá? Eu digo que o que é obrigatório é a indicação dos pilares, tá? Aquelas indicações de achura de cada pilar, né? O pilar que continua, o pilar que morre, o pilar que nasce. Isso é obrigatório ter em toda planta de forma, tá? A classe do concreto também é importante ter, só que vocês ainda não classificaram o concreto de vocês, então essa informação não precisa conter na planta de forma, tá? As unidades também são importantes, extremamente importantes conter no na planta, no projeto, tá? Então, colocar essa informação é super conveniente, escrever lá no finalzinho lá, desenho na unidade em centímetros ou em metro, enfim, tá? Isso é importante, tá indicado lá, tá? O cobrimento da armadura, isso é fundamental, mas a gente não vai entrar muito nesse aspecto, por enquanto, porque eu ainda não falei do cobrimento da armadura, tá? Mas o cobrimento da armadura seria justamente essa distância, né, da face da estrutura até a armadura, primeira armadura que a gente tem. Então, aqui, ó, né, eu tenho cobrimento tanto na vertical, né, na parte inferior e superior do elemento, na sua seção transversal, como nas laterais. Então, aqui, ó, fazendo um corte bem aqui, ó, nesse ponto aqui, eu vejo o meu estribo, né, que é a minha armadura transversal, e minha barra longitudinal. E eu tenho aqui o cobrimento, que seria justamente essa distância, né,
da face da estrutura até a armadura, primeira armadura, que no caso é a barra transversal. Então, esse cobrimento ele é importante, principalmente na planta de forma, tá? Mais importante para a planta de armação, porque na hora dos operários posicionarem essas armaduras, ele já tem que ter um espaçador, né, ali posicionado, para ele colocar essas armaduras de forma correta, obedecendo essa distância, tá? E por que essa distância é importante? Ela está ligada à classe de agressividade do ambiente, né, do projeto onde eu estou executando. Então, através daquelas classes ambientais que eu havia mostrado para vocês em uma das primeiras aulas, né, onde eu mostrei as estruturas de concreto, as propriedades, enfim, esse cobrimento vai estar relacionado, tá? Então, eu tenho que obedecer aquele mínimo, tá? Eu vou mostrar a tabela da norma, que ela já estabelece o mínimo, né? O cobrimento mínimo para cada elemento estrutural. Isso vai ser importante porque eu vou proteger o aço de qualquer ação do ambiente, né? Porque a gente sabe que o aço ele está bem suscetível à corrosão. Então, esse cobrimento ele vai justamente proteger essas armaduras aí. Então, é importante ter essa informação no projeto, tá? Mas, no caso de vocês, a gente ainda não vai informar esse cobrimento, tá? A gente vai informar quando a gente for fazer a planta de armação, que aí vai ser extremamente importante e necessário ter essa informação para que o armador, né, em obra, ele consiga fazer esse posicionamento, né? Ele ter lá o espaçador, né, colocar lá em cada forma, né, para a armadura obedecer esse comprimento, tá? Então, na norma, ela já vem apresentando o tipo de estrutura, né, o elemento estrutural, né, laje, pilar, viga, de acordo com a classe de agressividade ambiental, né, que eu já mostrei essa tabela para vocês, né, como a gente classifica. Normalmente, né, as nossas classes de agressividade é classe 2, tá? Então, a gente tem esse cobrimento nominal, dado em milímetro, para cada um desses elementos, tá? E aí, a gente pode fazer essas especificações em projeto, tá? Por enquanto, eu não vou cobrar isso na planta de fogo, tá? Mas é importante vocês já saberem disso, que essa informação pode estar lá no projeto, né, nesse projeto, ok? Aqui eu tenho um mini projetinho, só para mostrar algumas informações, né, que tem aí. Eu não comentei com vocês, mas quando a gente tem a planta de forma final, né, onde a gente já tem todo o dimensionamento, com as cargas, enfim, é interessante indicar a sobrecarga que a gente utilizou para calcular, né, a estrutura. Também com relação à compressão, né, total, que isso aqui é importante para a gente informar lá na locação, na planta de locação dos pilares, né, e fundações. Isso aqui é interessante também ter essa informação. Só que essas duas informações a gente ainda não tem, então a gente não vai informar ainda, tá? Então, aqui nesse projetinho aqui, nós temos uma estruturinha bem pequenininha, tá? Onde a gente já tem o nome dos elementos, né? As suas seções, respectivas seções transversais. Aqui tem um erro que ele não indicou as lajes, tá? Tem as indicações das vigas e suas seções. Aqui é interessante, porque eu tenho uma viga contínua, igual essa viga V3, tá? Ela é contínua e ele fez a representação, né, V3 e a sua seção transversal no primeiro vão. E aí no segundo, né, para não ficar uma informação vazia e a pessoa não entender que isso é uma viga que continua,
ele repetiu a informação, colocou V3 novamente, tá? Isso também pode ser utilizado aí para não confundir, né, na leitura lá do projeto, tá? Isso também é válido, isso pode ser feito. E aqui nós temos as representações dos elementos, né, dos pilares, né, as achuras, tá? Onde tem as legendas aqui, isso aqui é informação obrigatória, tá? Então tem aqui as informações do pilar que morre, que passa, que nasce. E também ele fez uma representação a mais, onde ele mostrava os pilares com mudança de seção. E aqui, ó, ele coloca esse pilar P7 com essa mudança de seção. Então, é importante também destacar essa informação, tá? E mostrar a mudança da seção, né? Eu tinha um pilar 20 por 60, depois dessa planta eu vou ter um pilar 20 por 30, né? Nos pavimentos superiores. Então, essas informações aqui são pertinentes. As características dos materiais também, né? Aqui ele informou o FCK, né? Que é referente se é um pilar C25, enfim, aqui, né? Como ele falou que é um FCK de 250 kgf por centímetro ao quadrado, a gente entende que é um concreto C25, tá? Que ele está utilizando. E ele também colocou outras informações aqui, né? Aqui é o ECS, né? Seria o módulo o modo elástico do concreto, enfim, que ele adotou. Aqui nós temos uma informação que não é obrigatória, mas que é interessante, dependendo do projeto, colocar, tá? Aqui ele coloca o nome, aqui é apenas referente à viga, tá? Então ele coloca o nome das vigas, a sua seção e a elevação, qual nível que ele está, tá? E aqui a gente consegue identificar as vigas invertidas, tá? Então, isso aqui é uma informação complementar, né? Que eu posso colocar para complementar o meu projeto, tá? Mas não é obrigatório. Obrigatório é ter essas informações aqui, características dos materiais, tá? Não precisa ser essa característica do material toda dessa forma aqui, tá? Basta colocar concreto C25, aço CA50 e CA60, que é o que a gente vai utilizar mesmo, tá? Essa informação aqui essa informação bem detalhada aqui não tem muita necessidade. E a legenda dos pilares, que é importante ter e fundamental ter, tá? Então, por hoje é só. Alguma dúvida com relação às plantas de forno? Vocês queiram perguntar, questionar a respeito? Não, gente. Então, eu vou encerrar a aula por aqui e a gente se vê amanhã, ok? Na aula de mecânica dos solos, certo? Então, até amanhã. Dúvidas nenhuma, né? Vou parar a gravação aqui.